Senhoras e senhores telespectadores do canal 17 da UniTV, muito boa tarde. É com grande alegria que iniciamos o programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar todas as quartas-feiras neste horário. No programa de hoje, temos a honra de receber como convidada a advogada e escritora Lúcia Helena Lopes Cardoso, a Lúcia Lopes, autora de obras literárias que tiveram bela repercussão no meio literário de nossa cidade, além de desempenhar outros trabalhos. Boa tarde, Lúcia Lopes. Boa Muito tarde. grato pela sua presença. Boa tarde, Mônaco. É um prazer estar aqui no seu programa. Boa tarde para a televisão UniTV. Me sinto muito honrada em estar participando deste programa cultural. Pois não, muito grato. Como foi o início de sua carreira literária? Olha, foi uma história muito interessante. Eu fui convidada a escrever um poema para mulher da OAB. E eu fiquei muito entusiasmada com esse trabalho ao escrever essa poesia, que foi capa de jornal do primeiro encontro das mulheres da OAB. Surgiu, então, a possibilidade de dizer que eu tinha vocação a escrever poemas. E eu fui convidada a conhecer o Grupo Mônaco. E lá eu conheci vários poetas, mostrei meu trabalho e tive grande incentivo do Mônaco. É verdade, muito obrigado. E eu lembro daqueles momentos, né, na qual você comparecia às reuniões no Calçadão da Cultura, e nós lá ficamos muito orgulhosos de tê-la como um dos nossos membros. E fale-nos a respeito de alguns de seus incentivadores, Lúcia. Bem, o primeiro livro, Gestos de Ousadia, eu tive como patrocinador, na época, o deputado José Augusto Guimarães, que também foi presidente da imprensa oficial, e esse meu primeiro livro foi editado pela imprensa oficial, e eu inaugurei o Espaço Sérgio, na época, Espaço de Cultura Sérgio. Eu realmente lembro-me do lançamento de seu livro. Foi um livro que obteve sucesso, né, de vendas, né? Então eu gostaria que nos falássemos a respeito de suas obras, Espelho de Mulher e também Gesto de Ousadia. Obras essas que tiveram grande aceitação. Certo. O Espelho de Mulher foi meu primeiro livro em 87. Eu fiz 1000 exemplares e foi praticamente em 6 meses todos eles vendidos. E depois, em 97, eu editei Gesto de Ousadia, que também tive uma vendagem muito boa, tive vários elogios, inclusive da UF e do Eleor Cezino. E depois eu tive a segunda edição dele, e também a segunda edição foi esgotada. Aí foi quando eu dei uma parada, porque foi a época que eu fui fazer a faculdade de Direito, e eu me dediquei à faculdade naquele período. Mas foi um prazer muito grande a resposta que eu tive com esses livros, a aceitação da poesia, e principalmente do Espelho de Mulher, que tinha muitos pensamentos. Era um livro que tinha uma poesia e um pensamento. Esses pensamentos, uma vez vindo de Teresópolis a Niterói, eu fui ao Correio e tinha uma exposição de selos, e eles usaram, em cada selo, com cada flores, eles usaram um pensamento do meu livro. E isso me gratificou muito, esse reconhecimento. Foi muito bom. Lembro-me também, na ocasião, que vários intelectuais comentaram a respeito de sua obra, entre os quais Luiz Antônio Pimentel, Fernando Elviro da Costa, o Alaor Eduardo Cizinho, o desembargador, saudoso desembargador Abelar Pereira Gomes, que parece-me que até colaborou patrocinando o seu livro, né? Então, várias figuras de destaque do meio literário falaram e enalteceram o seu trabalho. Certo. O desembargador Abelardo Pereira Gomes, ele não só fez o prefácio do meu livro, como ele fez questão de patrocinar o livro e me deu de presente também o coquetel de lançamento.
Esse lançamento foi feito na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, na Alerj, prefaciou a orelha o presidente da Câmara de Niterói, que na época era o Fernando Neri, e eu fui indicada naquela época para receber a medalha José Cândido de Carvalho. Foi um reconhecimento por parte do Abelardo muito grande, realmente é saudoso, e a minha admiração por ele vai ser sempre, até pelo que ele escrevia. O desembargador Abelardo Pereira Gomes era membro de diversas instituições culturais, autor de várias obras, como Legendas de Caminhão, e era um homem assim que eu guardo belas recordações. E eu queria saber como é que você se sentiu com o grande sucesso e a repercussão de suas obras. É um prazer, é um orgulho você escrever alguma coisa, que eu acho que o escritor é isso. O escritor, ele escreve com a alma, ele escreve aquilo, mas ele escreve pensando no seu público. E a aceitação do público é a nossa recompensa. Não é vender o livro, mas é admirar a obra, é você chegar e pessoas comentar. Que poesia bonita, que livro bonito. E isso é uma gratificação, eu acho, porque não é uma profissão, a minha profissão é outra. Isso, para mim, renova. É um renovo da minha alma, escrever. Certo. E naquela ocasião que você frequentava as reuniões do Grupo Mônaco de Cultura, ali tinham figuras realmente que... Eu lembro-me aqui do Hércules Lamego, Mariomar, Mariná, a queridíssima Elizabeth do Vale, com o Carlos Alberto ao seu lado, não é? Então foram momentos assim inesquecíveis naquelas reuniões, e sempre lideradas por um jovem chamado Luiz Antônio Pimentel. Aliás, esse jovem Luiz Antônio Pimentel, penso eu que tem muito futuro, sabe? Ele promete, e ele fará agora, no mês que vem, 99 anos. Eu tenho certeza que minha colega de mesa, que dirige aqui o segundo bloco, já está planejando uma grande comemoração para o aniversário do Pimentel. Falando do Luiz Pimentel, eu tive vários poemas que não foram lançados em livros, foram poemas que ele fez questão de publicar no jornal, que ele tinha um jornal que ele falava sobre o Cantinho da Poesia, né? E eu tive diversos poesias divulgadas por ele, inclusive ele elogiou muito uma que eu falava sobre Niterói. Eu não tenho ela de cabeça, mas é um poema bonito que narra a história de Niterói. E ele fez também muita correção, diversos poemas minhas na época, e ele falava, você faz assim que vai melhorar, e não sei o quê. Ele é uma pessoa maravilhosa, e eu estou com muita saudade, e revê-lo vai ser um prazer. Sem dúvida, ele publicou Eles Nasceram em Niterói, na qual focaliza 40 nomes que nasceram aqui na cidade, né? Antônio Parreiras, Leopoldo Frois, Antônio Calado e tantos outros nomes. E também os livros topônimos Tupis de Niterói. E hoje pela manhã, ele exigiu-me, olha só, hein, que eu conseguisse da Elizabeth do Vale o seu perfil e sua foto, porque ele quer colocá-la no Artes Fluminense. É um setor que ele apresenta perfil de grandes destaques do movimento cultural de Niterói, para poder a Elizabeth embelezar lá a sua página. E eu certamente falarei com a Beth, e eu tenho certeza que ela irá me respeitar. Merecidamente. É seu pensamento publicar outra obra literária? E se você tem essa ideia, esse pensamento, esse projeto, qual seria o tema? Olha, na realidade, eu tenho 2 livros que eu não editei. Eu tenho 2 livros infantis. Um é Meu Brinquedo de Papel e o outro é Aquarela. Eu tenho vontade de lançar esses livros, mas ficou um projeto meio que adormecido. Só que, em Teresópolis, eu fui convidada pela Rádio FM de Teresópolis para fazer um trabalho literário, que era escrever umas cartas poéticas. Mas essas cartas eram fatos verdadeiros, do programa A Vida é um Show.
Então, ia no ar todas as sextas-feiras, que os ouvintes ligavam, contava a sua história, a sua emoção, e eu narrava, formando um conto. Então, foram um ano escrevendo para essa rádio. Hoje eu tenho essa coletânea que forma um livro, e o meu projeto seria, com essa tragédia que houve lá na cidade de Teresópolis, completar mais outros contos de fatos reais, marcando essa grande tragédia que nós sofremos, e editar esse livro de contos, que não seria poesia, seria contos, seria um trabalho diferenciado, seria a minha primeira obra nesse estilo, e eu gostaria muito de poder concretizar esse sonho, já que o livro está pronto. Então, torcemos pela edição desses trabalhos. Lúcia, eu queria saber se você já proferiu alguma palestra, né? E qual o tema que você abordou e também o local onde foi realizada. Mônaco, eu não sei se você está lembrado, mas eu fui autora do projeto Mosaic, que era Movimento Social de Assistência à Comunidade. Foi lançado um espaço cultural que, em sua homenagem, levou o nome de Espaço Cultural Carlos Mônaco, no Caramujo. Foi feito para entidades menos favorecidas, crianças de rua, do qual você doou 2.000 livros para a biblioteca infantil, e nós tivemos por 1 ano e meio funcionamento naquela região, naquele bairro. E esse projeto foi um projeto do qual nós criamos também dentro dele a história que eu conto. Como era esse projeto com a história que eu conto? Nós levaríamos o livro dos escritores às escolas estaduais, lá nós contaríamos as histórias e o autor seria entrevistado pelas crianças das escolas públicas. Chegou a funcionar e eu fui uma das primeiras a ser convidada a apresentar o livro. Apresentei até, mesmo não tendo sido lançado aquarela, eu levei o livro em aspiral, contei a história, trabalhei esse livro com as crianças, falei sobre a importância da literatura, de tudo isso, e fizemos outros livros com a própria história que as crianças nos contavam. Nós criamos livrinhos de história. Esse projeto, infelizmente, não teve um apoio necessário para sobreviver, mas é um projeto bonito, e eu me orgulho de ter 1 ano e meio lutado por ele. Sim. O seu livro, Gesto de Ousadia, sabemos que, todos nós sabemos do sucesso que obteve. Você poderia recitar 1 ou 2 poemas dessa obra? Com imenso prazer. Eu só gostaria de pedir desculpas que não sou boa para recitar. Eu prefiro escrever, mas não tenho uma voz tão boa. Mas, de qualquer forma, tem um poema aqui que é Fábula. Ele fala sobre a poesia, e ele me toca muito, eu acho que vai tocar a todos os poetas. Fábula. A poesia só me visita para que eu sinta, compreenda, reflexo dos meus sonhos. A voz se torna frágil, desligada do mundo, tímida em mim. Ninguém te viu, nem te verá. És a essência do sonho. Dormes comigo, flutua na esfera de minha dimensão. Lentamente nascem em mim tantas perguntas. Anjo de minha jornada, estás presente ou ausente? Andas perto e longe de mim. Ímpeto de fuga que não venço. Alma florida no jardim de minha primavera. E o outro poema? Bem, o Mito é um poema que Abelardo Pereira Gomes gostava muito. Então, em homenagem a ele, eu escolhi esse poema. Mito. Aconteceu, me apaixonei. Seu nome, felicidade. Meus sentimentos, segredos. Tua existência, fruto proibido de minha vontade de querer. Tão pobre me sinto agora por tanta adoração. Querer por querer, pensamento pequeno diante da grandeza, para dizer o indizível. Sendo o teu carinho frágil teias de nada, ilumina-se, tornando a face de tudo. Fecho os olhos ainda úmidos, nem sombra, nem eco. Foi, entretanto, tão doce e amargo, puro gostar, a flor da pele. Ficará em mim tão grande amor,
mais sonhado que vivido. Mito. Parabéns. Você poderia mostrar a capa do livro Gesto de Ousadia para os nossos telespectadores? Perfeito. Foi um livro que realmente marcou, né? Bom, passamos para mais outra pergunta. Você já participou de alguma antologia? Sim, participei. Participei de uma daqui de Niterói, que foram Águas Escondidas. E o Beijo, da Líteres Editora. Essas duas eu participei. Realmente a editora Líteres promoveu uma série de antologias e todas obtiveram grande sucesso. Parabéns também à editora Líteres. E premiações e homenagens? Bem, como eu já disse, eu recebi na Assembleia, na época do lançamento de Gesto de Ousadia, a medalha José Cândido de Carvalho, que foi a que mais me tocou por eu ser niteroense e receber essa medalha de tão grande prestígio. Eu recebi outras também que eu nem lembro, tenho guardadas, mas foram por participações culturais, outras coisas assim. Agora, eu tenho várias moções que eu recebi também, devido a algumas obras premiadas. Eu participei de alguns concursos que eu tirei em primeiro, segundo e terceiro lugar, e eu recebi. Eu tenho moções daqui da nossa cidade, da Prefeitura, da Câmara, e tenho da Alerj de alguns deputados. Você já participou da Bienal do Livro. E o que você achou da Bienal? O que você viu? Foi uma experiência muito marcante, até porque foi no meu primeiro livro, Espelho de Mulher. E foi a Líteres Editora que me convidou, e foi na Barra, foi um espaço lá muito grande, nós tínhamos lá a nossa tenda, e foi uma experiência de você estar próximo do eleitor. O eleitor ia lá, lia alguns trechos dos livros, comentava sobre o livro, e você via aquela interação de você com o eleitor. Então, foi muito bom, foi gratificante, e é um incentivo muito bom para os escritores serem convidados a participar da Bienal. Sem dúvida alguma, a Bienal do Livro é um dos grandes eventos literários do nosso país. Você participou muitos anos aqui na vida literária de Niterói e também inaugurou no bairro do Caramujo um centro cultural que, para meu orgulho, levou o nome de Carlos Mônaco. Como é que você via a comunidade em relação ao centro cultural? Havia assim muitas visitas, muitas procuras pelas obras literárias por parte da comunidade? Havia, sim. Foi um projeto muito bonito, foi um projeto num bairro pobre, carente, mas a resposta foi ótima. Nós tínhamos, em média, 20 visitantes por dia. Aqui foi crescendo esse número, a proporção de que nós oferecemos outros tipos de trabalho. Lá nós tínhamos uma psicóloga em atendimento às crianças, tivemos uma sala de vídeo, onde nós passávamos os vídeos educativos, filmes, e ela depois vinha com a sua arte, né, de poder interpretar aquele filme para as crianças, educando, logicamente, como também foi uma proposta de tirar da rua. E, como eu já havia dito, nós tivemos também a biblioteca, foi a primeira biblioteca comunitária. E o doador foi você, né, Mônaco? Você está lembrado, foram 2.000 livros logo iniciais, né? Lembro-me perfeitamente. Lembro. Tivemos muita visita e procura dos próprios vereadores da cidade, como também levamos muitos escritores para lançar livro nesse espaço cultural para o Caramujo. Foi uma resposta, sim, que a cultura pode estar em qualquer lugar. Ela não precisa estar em grande sociedade. Ela pode estar no meio e você começar a incentivar essas crianças a ter gosto pela leitura. Sim. Você hoje está em Teresópolis. Fale-nos a respeito de sua atuação em Teresópolis, município que você reside atualmente. Bem, Teresópolis foi uma cidade que me acolheu com muito carinho, foi
Eu fui para Teresópolis numa forma muito especial e particular, e lá eu comecei a advogar, tenho o meu escritório no centro da cidade, atendo direito de família, atendo direito do consumidor, entre outras atividades jurídicas. Participei já de programa de televisão lá, já fiz entrevista respondendo sobre defesa do consumidor, e eu gosto muito da cidade, é muito hospitaleira. Nós enfrentamos uma grande chuva, né, uma enxurrada, da qual não temos nem resposta para dizer o que aconteceu aos bairros isolados, mais afastados do centro. Bem, mas a minha participação em Teresópolis, como eu já disse, literariamente, foi essa experiência de 1 ano na rádio. E, atualmente, é o meu local de trabalho, mas eu amo Niterói, porque Niterói está no meu coração. Você pensa em publicar algum trabalho, focalizando, inclusive, essa tragédia que ocorreu no município de Teresópolis? Isso. Como já foi comentado aqui, eu tenho um livro pronto com histórias verdadeiras da população de Teresópolis. Foi um programa que foi ao ar por 1 ano, o Show da Vida. A Vida é um show, aliás, e era muito procurado, e também as minhas cartas tiveram vários elogios, por isso eu fiquei 1 ano no ar. Hoje eu tenho esse material para fazer esse livro, que eu acho que é um documentário da cidade, do qual poderia ser ampliado, fazendo novos contos com a tragédia, para ser um livro que marcasse esse acontecimento, porque é um acontecimento nunca visto no Brasil, né? Então, eu acho que seria importante, e esse livro teria um valor muito grande para a cidade de Teresópolis. Basta que haja interesse dos governantes, da Casa de Cultura ou da Academia de Letras, para que isso aconteça. Será que existe algum patrocinador em vista no município de Teresópolis? Você pensa que alguém poderia apoiar, colaborar nesse sentido de apoiar a edição de sua obra? Olha, na realidade, a TV, o jornal foi... O jornal não, eu digo, me desculpe pelo engano, a rádio era do antigo prefeito Peter. Eu não fui convidada por ele, eu fui convidada pelo radialista. O radialista hoje não mais trabalha lá, mas a promessa era que, no final do ano, esse livro seria editado pelo próprio programa. Não aconteceu. Hoje eu não tenho, assim, em vista, uma proposta de patrocínio. Sim. E Teresópolis é um município que tem a Academia Teresopolitana de Letras, inclusive lá há muitos membros que eu tenho orgulho de conviver, né? É um município da região serrana que foi atingido, assim como Petrópolis e Friburgo, né? Então, Teresópolis é realmente um município que eu brevemente estarei lá para visitar. Terei prazer em recebê-lo. Aliás, eu tenho que estar com uma moça do SESC, que está promovendo um trabalho bem interessante, né, de levar escritores aqui de Niterói ao município para lá proferir palestras, lançamento de livros e etc., lá no SESC de Teresópolis. Então, eu brevemente estarei lá no município para manter contato com pessoas ligadas ao SESC. Bom, eu queria deixar o microfone para que você falasse algo, suas considerações finais, né? Mais uma vez eu quero agradecer ao Grupo Mônaco de Cultura, ao programa, à televisão UniTV, por ter me recebido. Foi um prazer relembrar tudo isso, é uma forma de reviver, né? E de uma coisa boa que eu acho que eu deixei, que eu plantei aqui em Niterói. Me sinto muito orgulhosa e agradeço a todos vocês e me ponho à disposição para qualquer outro momento que nós possamos voltar a estar conversando. Agradeço imensamente a presença da escritora e advogada Lúcia Lopes pela sua entrevista, foi rica de informações, e parabenizo-a pelo trabalho que sempre realizou e realiza no meio literário.
Eu queria também comunicar o falecimento do presidente da União Brasileira de Trovadores, seção Niterói, Dr. Milton Nunes Loureiro. Presidiu a União, a UBT, por quase 4 décadas e realmente fez um trabalho maravilhoso. Aplaudimos de pé o eficiente trabalho que ele desenvolveu aqui em prol da trova. Também agradeço ao Instituto Histórico e Geográfico de Niterói por instituir aqui na cidade a medalha que levará o meu nome e terão 50 figuras, personalidades de destaque da vida cultural niteroense que receberão essa medalha. Foi um orgulho muito grande para a minha pessoa. E também a recepção que tive na imprensa oficial, presidido pelo doutor Haroldo Zagner, que me colocou à disposição uma série de projetos de indicações de obras a serem editadas pela imprensa oficial. Despeço-me agradecendo aos telespectadores, lembrando que o programa é reprisado às quintas-feiras, às 21 horas, às sextas-feiras, às 9 horas da manhã e aos sábados, às 16 horas. O segundo bloco, o Bloco da Saúde, terá o comando da nossa queridíssima Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos. O serviço de hemoterapia do Hospital Universitário Antônio Pedro está precisando de sangue. Faça sua doação. O hospital fica na Rua Marquês do Paraná, 303, em Niterói. O Hemocentro do Hospital Universitário Antônio Pedro é atualmente o único serviço público que coleta sangue de doadores no município de Niterói. Esse sangue é utilizado preferencialmente nos pacientes do Hospital Antônio Pedro, mas eventualmente também atende alguns pacientes em outras unidades públicas do município de Niterói. E todas as atividades que são realizadas no Hemocentro fazem parte do ciclo do sangue, que começa no doador e termina no receptor da transfusão. Para doar sangue, você precisa ter entre 18 e 65 anos, estar bem de saúde e não pesar menos de 50 quilos. Durma bem na véspera e não venha em jejum. Pela manhã, evite os alimentos gordurosos. Você pode comer pão, biscoito, bolo e frutas. Beba café, chá, mate ou um suco. O cigarro deve ser evitado 2 horas antes e 2 horas depois da doação. O horário é de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas. Não se esqueça de trazer um documento oficial de identidade com foto. Ao chegar ao Hemocentro, dirija-se à recepção. Lá você informará seus dados pessoais, como nome, endereço e escolaridade. Você também receberá um questionário com questões referentes a seus hábitos, doenças que já teve, cirurgias anteriores e uso de medicamentos. Em seguida, será aferido seu peso, temperatura, pulso e pressão arterial. Um exame para saber se você está anêmico é realizado, sendo necessária uma gota de sangue para análise. Este procedimento é seguro e utiliza material descartável. Se estiver tudo bem, você irá para a consulta clínica. Este é um momento de privacidade, onde todas as informações são confidenciais e o sigilo é garantido. É importante que o doador seja sincero em suas respostas e não omita nenhum tipo de informação. As questões visam proteger a saúde do doador e daquele que irá receber o seu sangue. Ao final dessa etapa, você receberá um suco de frutas e irá para o local de espera. Você será então chamado à sala de coleta, onde sentará em uma das poltronas. Realiza-se a limpeza do braço com uma solução antisséptica e a punção é então realizada. O sangue inicialmente é coletado para os tubos de amostras e depois para a bolsa de coleta.
A bolsa de coleta fica em movimento para que o sangue não coagule. Ao mesmo tempo, é aferido o volume coletado, que fica sempre por volta de 400 mililitros. A coleta de sangue é realizada por técnicos altamente qualificados, que além da execução dos procedimentos, procuram tranquilizar os doadores para que se sintam relaxados. Durante a coleta, o doador deve manter os membros livres, sem cruzar as pernas ou dobrar o braço livre de punção. Isto favorece a circulação do sangue. O tempo de duração da coleta é rápido, levando em torno de 10 minutos. Doar sangue não faz mal, mas se você não se sentir bem, comunique imediatamente aos enfermeiros. Terminada a coleta, você receberá um impresso com orientações e o seu documento de identidade. Você pode pedir também um comprovante de doação e um atestado. Você será então encaminhado para o lanche. Faça o lanche com calma, fique pelo menos uns 15 minutos na sala. Na mesa do refeitório, há uma urna onde você poderá depositar a sua avaliação da qualidade do serviço e sugestões. Beba muito líquido, não carregue peso no braço em que foi feita a punção, não faça atividades físicas e repouse. Sinta-se também orgulhoso pelo seu gesto. O resultado do exame sorológico do seu sangue poderá ser pego a partir de 10 dias úteis, nos dias e horários de atendimento ao doador. O sangue coletado é utilizado nos pacientes da emergência, pacientes cirúrgicos, pacientes de maternidade, pacientes provenientes do ambulatório de oncologia e hematologia. Portanto, muitas unidades de sangue são necessárias para esse atendimento, para atender essa grande demanda. Agradecemos o seu gesto de vir doar e aguardamos você para uma próxima doação. Lembre-se, mulheres podem doar sangue a cada 3 meses e homens a cada 2 meses. Boa tarde para você, telespectador da UniTV. Algum tempo de afastamento da minha parte e muita saudade da UniTV, do pessoal todo aqui que nos prestigia e que nos tem tanto carinho, tanto afeto. Muita saudade de vocês, viu? Apesar de vocês não ligarem muito para mim e às vezes, né, eu solicito alguma coisa e vocês não dão a menor, viu? Mas eu adoro vocês todos. Muita saudade também do meu trabalho, dos meus clientes, que a cada dia me ensinam mais um pouco nessa estrada do viver. Me afastei durante o mês de janeiro, não por férias, não, muito pelo contrário. O trabalho foi triplicado. Minha mãe adoeceu, teve uma infecção grave, fez uma colangite, teve que debelar primeiro a infecção e depois, então, remover um cálculo do ducto biliar. E, nesse tempo, eu trabalhei muito no sentido de lutar ao lado dela para que ela pudesse se restabelecer com todo o meu apoio. Então, foram 19 horas por dia ao lado dela, tentando ajudá-la emocionalmente para que tudo saísse bem. E graças a Deus, e acima de tudo, lógico, ali ao lado, médicos competentíssimos, como o doutor André Moreira Regazzi Gerck, todo o meu agradecimento por todo o esforço que valeu a pena. Com certeza tivemos uma vitória gloriosa. E agradeço, então, a todos que participaram desta experiência, o carinho, a bondade, a generosidade com que nos ajudaram nesse apoio.
os amigos, os parentes, enfim, todos aqueles que, ao se aproximarem, conseguiram nos dar força e cada vez mais otimismo na solidariedade bonita que é a luta pela vida, e de forma que vencemos. Minha mãe hoje está em casa, provavelmente vai assistir o nosso DVD que eu levarei daqui do nosso programa, porque é uma torcedora, acima de tudo, desse trabalho que nós fazemos. Não é um trabalho glamuroso, não é um trabalho badalado, não, muito pelo contrário. É um simples trabalho, uma pequena contribuição, mas é dada com um respeito muito grande, né? Com uma seriedade muito grande. E por isso eu acho que talvez possa fazer uma pequena diferença. E agora eu gostaria de lembrar um assunto pesaroso, que foi a perda do nosso querido Milton Nunes Loureiro. Ontem, dia 31 de janeiro, foi sepultado o corpo do nosso querido Milton Nunes Loureiro, que presidiu a União Brasileira de Trovadores, seção Niterói, durante quase 4 décadas. Milton nos deu exemplos maravilhosos de altruísmo, determinação e garra à frente das belíssimas e primorosas festividades dos Jogos Florais de Niterói. Para nós que tivemos o privilégio de conviver com esse grande homem, fica uma saudade profunda em nossos corações, mas também a certeza de que Milton, onde estiver, será coroado por tudo o que ele semeou. E por ter semeado tantas virtudes e gestos de bondade, só poderá ele gozar agora da colheita de uma vida dedicada aos seus semelhantes e principalmente àqueles mais necessitados. Milton costumava citar de Luther King a máxima: pior que a atividade dos homens maus é a inércia dos homens de bem. E Milton nos deixa ainda livros e a maravilhosa trova, dentre tantas outras. Estrelas que, cintilando, coriscam de del em del, são trovadores brincando de pirilampos no céu. Milton, sempre que olharmos as estrelas, nossos corações pulsarão, vendo nelas o seu sorriso. Voe, meu amigo, voe alto, porque você merece esse grande voo, esse voo para a eternidade. E hoje aqui conosco, a minha queridíssima historiadora Ceci Monroy, né? Uma pessoa que nós admiramos demasiadamente, não só pela profissional que ela é, mas pela pessoa, pelo ser humano, pelo bom senso, pela integridade de caráter, pela seriedade do trabalho que desempenha e, acima de tudo, pelo amor com que desempenha esse trabalho. Ceci, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Não é a primeira vez, eu me lembro que nós estreamos nosso programa com você, né? E eu disse a você que nós solicitaríamos outras vezes a sua presença, né? Dado o valor do seu trabalho e a pessoa esplêndida que você é, no sentido de ter uma visão bastante analítica e bastante crítica, né, do mundo que vivemos, haja vista a sua trajetória, né, como historiadora,
Quer dizer, o que traz para nós a capacidade de estabelecer comparações entre épocas diferentes, né? Quer dizer, o andamento histórico do ser humano no nosso planeta. Então, escolhemos você para abordar um tema que eu acho que é um tema extremamente delicado de ser abordado, mas que o momento é muito propício, né? Então, eu diria que a nossa conversa de hoje será a respeito de nossos hospitais, sobre a atuação das equipes que neles trabalham. Precisamos do olhar de alguém que possa observar os últimos acontecimentos enfatizados na mídia, sem o pudor da língua presa, né? Porque temos que ter uma pessoa que não tenha esse pudor, porque chamar pessoas para entrevistar, mas que tenham língua presa, né, não compensa. Então, você faz parte, né, do grupo de profissionais não interessados, quer dizer, você faz parte do grupo de profissionais interessados, de fato, no que realmente vem ocorrendo, cada vez em maior escala na saúde, né? O descaso, a banalização da vida e a falta de bom senso nas mínimas abordagens na rotina diária desses órgãos que, voltados para minimizarem o sofrimento do ser humano, têm, ao contrário, imputado aos que necessitam de atendimento médico um calvário de procedimentos que acabam por traumatizar ou adoecer ainda mais quem já está doente. Na sua ótica, o que estaria acontecendo, Ceci? Bom, primeiramente, eu gostaria de desejar a todos uma excelente tarde. Agradeço mais uma vez o seu convite, né? Me sinto muito honrada. E acredito que muitas pessoas vão se perguntar o que uma historiadora pode vir a acrescentar nesta análise, né? Primeiramente, você falou que a historiadora ela tem um poder, né, dessa análise dos tempos, né? Sim. Mas o importante agora é me ver até como uma cidadã, antes de tudo, né? O meu olhar crítico enquanto historiadora é muito importante, né? Mas esse olhar, nessa pergunta que você nos coloca sobre como hoje essa medicina está sendo avaliada, como hoje as pessoas estão interagindo dentro dos hospitais, como essas equipes estão se comportando, é uma preocupação. As notícias que cada dia nós estamos vendo... De todo cidadão. De todo cidadão. Ou seja, as notícias que a cada dia mais a gente observa no questão de que falta uma criança que perde um dedo, uma outra que lhe é otorgado um remédio que não deveria, um idoso que não é bem atendido, que demora 4 horas num problema cardíaco. Isso me leva a crer que é um conjunto de questões muito sérias. Ou seja, que ela vem desde o processo, que aí é muito ligado a mim, que é a educação, até no processo de amor e paixão pelo que se faz. Acho que isso aí é fundamental. A primeira palavra que nós deveríamos colocar é a paixão com o que você faz, aquilo que você se predispôs a fazer pelo outro, que é uma ética. Que é entrega, né? Que é entrega. Ou seja, no momento em que eu escolho uma profissão, né, não pode ser mais escolhida da forma como a sociedade tem nos viciado a escolher. Aquela profissão que é escolhida porque vai me dar o maior status, ou o melhor de salário, ou até uma forma de eu... Né? Ou porque eu só tenho aquele tempo para me dedicar, né, aquelas horas de dedicação e não mais que isso. Sem dúvida. Ou porque eu acredito que é o que deu para mim. Ou seja, foi o que me bastou. Eu não posso ir mais longe do que aquilo ali. E isso me parece muito perigoso. Ou seja, o que a gente observa é que são profissionais despreparados, que vêm sendo, né, vigiados por outros que também parecem estar despreparados, ou com algum descaso, né? Que eu também não quero ser tão rude no sentido de poder assumir que é um despreparo, mas sim, às vezes, um desinteresse. Que parece que a saúde é uma coisa muito séria. E me parece que um desinteresse, falando assim de forma ampla, né, dos nossos governantes mesmo, um desinteresse político, acima de tudo. Também há. Há vários vícios. Há desde esse vício do governo, da política, esse vício ele é contínuo, mas também há um vício desse cidadão e desse profissional. Ou seja, a área médica, infelizmente, é triste falar que hoje ela se coloca acima do bem e do mal. Então, são vícios que são perpassados desde aquele que tem um cargo, né,
desde o médico até o enfermeiro. Né? Há pouco tempo a gente conversava sobre isso. O enfermeiro deveria ser aquele indivíduo importantíssimo, porque é aquele que é o quê? A ponte entre o paciente e o médico. Então, ele tem um papel de uma importância que ele não pode ser negligente, ele não pode deixar de estar atento àquela sua função. Acima de tudo, a questão do saber, né? A gente sabe que o saber é sempre suposto. Exatamente. Né? E se o saber é sempre suposto, nos fica aqui a questão de que alguém que se, vamos dizer assim, que se conceitua dono de uma verdade, já deixa alguma coisa por a desejar. aí já deixa muito a desejar. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Quer dizer, o profissional que não carrega com ele uma grande interrogação a respeito do seu saber, você não tem um senso crítico. né? Que é sempre o suposto, como eu já falei. Quer dizer, o profissional que carrega com ele a certeza de que ele sabe, é muito complexo. tem que correr dele, né? Mas você vê que são vícios. Por exemplo, há pouco tempo conseguimos que a legislação obrigasse o médico a imprimir o que ele receitava. Até pouco tempo atrás, cada dia pior era a letra desses indivíduos. Então, você tinha que correr até um farmacêutico, um rapaz da farmácia, para ele decifrar o que eu iria tomar. E quantos erros não foram gerados por isso? Isso já é muito sério. Ou seja, que indivíduo é esse que eu estou formando das faculdades que ele acha que o escrever não é importante, que ele ser, né, inteligido não é importante. Eu preciso, sim, qualquer profissão, eu preciso ser entendido. Sim, é preciso haver interação, né? Então, quer dizer, são detalhes que parecem bobos, parecem muito pouco importantes, senão eles são seríssimos. Né? Por outro lado, tem esse outro grupo que você falou, são as equipes como um todo. Né? Essas outras moças, que eu não sei que tipo de cargas horárias são dadas, não são dado apoio, que é a sua área, psicológico, para lidar, né? Porque a carga de informação é muito ampla. Você dentro de um hospital, a carga é tanto de informação emocional, como de energia, como de desgaste, porque é o envolvimento, não adianta. Você imagina você ficar com um paciente 60 dias, todos os dias, numa jornada de 8 horas, se dessas 8 horas você dedicar no mínimo 40 a esse indivíduo. Claro, 40 que eu digo, pinçado, porque nenhuma delas dedica 40. É muito complexo. Não há como você não se envolver com esse indivíduo. E se ela, que já vem com as macelas da caça dela, né? Ela já vem com problemas pessoais, chega ali, soma aqueles problemas todos. Eu tenho muitas vezes evitado de me colocar a respeito dessas situações, porque me deixa muito perplexa, por exemplo, a questão da atuação dos psicólogos em hospitais. Né? Quer dizer, até hoje, na realidade, só os hospitais de excelência, a meu ver, como o INCA, o Hospital do Coração em São Paulo, o hospital aqui, Sara Kubitschek, né, são exemplos de realmente bom funcionamento de equipe multidisciplinar e respeito por esse trabalho. E que é importante que são indivíduos, eu acho que são indivíduos que precisam por demais essa saúde mental. Ou seja, eles não conseguem, se não tiverem a saúde mental equilibrada, ou seja, não vão ser bons profissionais. Porque o desgaste de hora de trabalho, tempo sem almoçar, envolvimento emocional, o tipo de situações que eles passam dias a dias, é um desgaste seríssimo. Você está falando aí da equipe de... Como um todo, né? Você vê, como é que eu posso conceber que vamos dar um exemplo assim, simples, né? Uma enfermeira que, sei lá, mora 1h30 do seu trabalho, sai 5 da manhã ou 4 da manhã, chega neste lugar às 7, já com o plantão em cima da hora, né? E pega os mais diversos casos e muitas vezes ela não tem o preparo para esses casos. Você vê que às vezes você sente um medo, existe um medo também, porque há um preparo muito incipiente assim, do quê? Da questão mesmo até... do embaçamento mesmo teórico. Você sente que elas estão ali desamparadas. Né? Aí elas têm uma supervisora. Essa supervisora também parece que ela não tem como dar esse subsídio. Muitas vezes eu observei isso. Ou seja, eram pessoas até com aparentemente menos experiência. E a gente percebe as mínimas situações como situações, quer dizer, são situações de rotina enfrentadas dentro de um hospital e que a gente percebe que não há um mínimo de prontidão para o exercício dessas funções, como, por exemplo, um simples acesso venoso.
ou uma retirada de um acesso venoso, né? E percebe-se que isso é feito com uma dificuldade muito grande. E aí você começa a avaliar esse profissional. Será que este profissional, inerentemente à sua boa formação, ele teve uma entrega a esta formação? Porque o fato de eu ter uma boa formação não quer... Não, o melhor teórico nem sempre é aquele que vai operacionalizar o que aprendeu de forma adequada. Exatamente. Né? A gente sabe que entre uma coisa há uma distância enorme, né? Exatamente. É uma distância enorme. É por isso que há algum tempo foi até moda, né, se fazer o teste vocacional para ver qual era a sua vocação. Né? Sim, Só que há uma limitação, todo mundo sabe racionalmente que na psicologia, você melhor do que eu pode explicar isso, há uma limitação desse tipo de análise. Senão isso não é a mais perfeita. É um auxílio para que o indivíduo se enverede dentro da melhor forma possível. Né? O que eu vejo é que, acima de tudo, essas equipes precisariam muito do psicólogo. Não só a demanda que vem para os hospitais, a demanda no sentido das pessoas doentes que procuram um hospital para se tratar. Mas, acima de tudo, as pessoas que trabalham nesse hospital. Mas é isso que me parece. E que negam terminantemente essa necessidade. Quer dizer, negam terminantemente que emocionalmente não estão preparados. Minimizam. Acham que isso é menos importante. Banalizam, o que é pior. Mas eu creio que isso aí é um vício social. Acho que cada dia mais, por mais que tenhamos consciência da importância, né, que essa saúde mental tem nos dias de hoje, ao mesmo tempo que mais informações temos, parece que mais leigos nos queremos tornar, ou seja, mais cegos, como de Saramago, queremos ser. Né? Saramago já disse isso. Ou seja, nós temos todos os meios para analisar que é fundamental essa saúde mental, é fundamental o psicólogo, o psiquiatra apoiando, né? Mas há uma negação. Exatamente. Ou seja, é bom para os outros, não é bom... Não está acontecendo nada, não precisamos de mais nada, está tudo na mais perfeita ordem. A gente vê aí na mídia, a cada dia, erros, meu Deus do céu, catastróficos. E que não tem, e as sequelas são muito grandes, o que as pessoas também não entendem é que as sequelas são tão imensas... Que não tem justificativa. Que não tem justificativa, ou seja, ela não parte simplesmente a perda de uma parte corporal é enorme. Mas, ou seja, pior ainda são as perdas emocionais, porque essas não são equilibradas. Esse a longo prazo você vai tornar os traumas. Sim, a longo prazo causam distúrbios que, seríssimos, de certa forma, bloqueiam até as atividades profissionais de uma pessoa. Quer dizer, um pai e uma mãe que passa por uma situação em que vê um filho num sofrimento desses, vai fazer um distúrbio pós-traumático? Com toda certeza. Vai prejudicar-se profissionalmente, vai prejudicar-se na sua rotina diária? Com toda certeza. Então, o prejuízo que isso causa é enorme. Ou seja, e parece que é uma coisa boba, né? Mas parece que as coisas não estão. É um conjunto tão sério de comoções acontecendo ao mesmo tempo. E eu acho que esse é o grande alerta que nós todos temos que ter. Ou seja, enquanto cidadãos, observar que isso está se tornando rotineiro, né? Cada vez mais em setores onde não poderia, em hipótese nenhuma, acontecer isto. Sim. Assim, a princípio não deveria acontecer em nenhuma área de serviço. Mas há umas, como esta, que trata da vida... E vida é uma coisa que não tem preço. Com certeza. Né? Onde não deveria de hipótese nenhuma acontecer isso. E acontece, se repete, todos os dias jornais vêm com uma nova notícia, uma mais assustadora do que a outra. Né? Outra questão importante que eu acho também é a corresponsabilidade, que ainda não há, se ainda não está legislado no nosso país, a corresponsabilidade. E então você admitiria que há aí um desinteresse, quer dizer, uma dificuldade dos hospitais fazerem um investimento? Não, eu não sei se há uma dificuldade, acredito que dificuldade não haja, há talvez um desinteresse. Isso aí, eu não tenho medo de afirmar um negócio desse, acho que é um pouco de desinteresse, ou seja, no fundo, se vá a palestras, todo momento a congresso, a isso, aquilo, se fala que há que ter uma interação, se fala em interdisciplinaridade, mas na prática isso não acontece. Né? Então, o que parece é que está tudo ali, os convênios se existem, né? Você vê quantos estagiários nas nossas faculdades federais estão pedindo um momento de ajuda. E por que não fazer parcerias com laboratórios universitários federais ou estaduais? Por que não? Né?
E mais ainda, a cada dia mais aumenta nas faculdades particulares também, onde há esse indivíduo a ser absorvidos. Ou seja, a mão de obra não falta, não há justificativa. Eu soube há pouco tempo que aqui em Niterói, inclusive, houve da parte da Universidade Federal Fluminense, na parte de odontologia, interesse de fazer um convênio com o município, com a prefeitura. E me parece que a prefeitura Você vê, mas eu vejo que a disposição, por exemplo, eu conheço, na época que eu estudei na Faculdade de História, o laboratório da psicologia fazia atendimento à comunidade, se dispunha a aceitar projetos externos à faculdade, dando auxílio. Então, quer dizer, os projetos, eles existem. Né? A psicologia nem se fala, né? Porque, inclusive, os profissionais que aparecem na psicologia dentro de hospitais são, assim, acho que pessoas que, na realidade, fizeram uma faculdade, cursaram uma faculdade, mas, na realidade, não adquiriram prontidão para o exercício da profissão, né? Porque a gente sabe que isso existe em todas as profissões. Uma coisa é você cursar uma universidade, é você ter uma graduação, e outra coisa é você poder exercer. Na sua forma plena, né? Não é? Em sua plenitude, essa sua formação. Então, o que se vê dentro dos hospitais, a respeito do psicólogo, é aquela pessoa que não tem a menor ideia do tipo de trabalho que vai fazer, de como vai abordar, né, esse trabalho. Né? Eu, por exemplo, presenciei, há pouco tempo, alguém, né, com um psicólogo que chegou no quarto do cliente e disse: está tudo bem? Né? O senhor está bem? Está tudo bem? Né? Quer dizer, é de arrepiar os cabelos. É óbvio que alguém que está num quarto de um hospital internado... Não pode estar bem, né? Né? Você pode até chegar e abordar a pessoa e dizer: como você está se sentindo? Hoje, como você, né? está, né, neste momento? O que está sendo, não é, essa... Vamos dizer, no momento, essa situação que você está passando. Agora, se está tudo bem... É difícil, né? Né? A gente... Eu acho que é um despreparo. Percebe que não há um preparo para essa abordagem. É um conjunto de coisas. Acho que é um despreparo e, ao mesmo tempo, uma pouca sensibilidade. Acho que cada vez estamos nos tornando menos sensíveis em relação ao outro. Né? E isso aí é fundamental em qualquer área. A falta de sensibilidade humana e da humanização das carreiras profissionais. Você falando em falta de sensibilidade, eu me lembrei que talvez nós, psicólogos, tenhamos que, de vez em quando, manusear um livro que deveria ser, para nós, um livro de cabeceira, que é o Carl Roger, no Tornar-se Pessoa, que é a terapia centrada no cliente. Eu acho que, acima de tudo, o atendimento hospitalar deveria ser baseado, né, nesse contexto, né, da gente saber como fazer uma abordagem centrada no cliente. Mas fica aqui a minha visão. Você acha que o convite hoje seu foi a cutucar cada um de nós a ter uma consciência crítica em relação ao que está vendo, tanto no se querer, né, exercer bem a profissão, quanto na forma como isso deve ser cada vez mais vigiado e administrado pelo nós. Acima de tudo, eu acho que precisa fiscalização. Né? Como eu acho que em vários segmentos das nossas atividades profissionais há muito pouca fiscalização, né? Há muito pouca cobrança no sentido do serviço a contento, né? Do atendimento bem feito. Né? E eu acho que esse laço afetivo que você fala e que é tão importante, né? Que eu tenho com a minha profissão e sei que você tem com a sua. Ceci, estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Eu acho que teríamos muita coisa ainda para abordar. Não há dúvida. Né? O assunto é muito amplo, muito extenso, mas eu gostaria, então, das suas considerações finais e te convidando já para uma próxima participação, porque você sabe que você é uma pessoa que tem essa visão, né, dessa forma tão ampla, eu acho que tão abrangente, que a gente não pode, né, ficar muito tempo sem ter você aqui, para que a gente faça uma reavaliação do nosso contexto como cidadão. Bom, correndo rapidamente, só 3 questões importantes. A questão de ética profissional é importante,
A segunda questão é entrega ao que se faz. E a terceira é um comprometimento com o outro. Acho essas palavras-chave para fechar o que hoje foi tentado alertar a nós como cidadãos, a nós como profissionais, que temos um compromisso social. Acho que essa é a questão mais importante a ser avaliada. Então, agradeço o convite de vocês, né? E muito obrigada mais uma vez. Uma boa tarde a todos. Tá, minha querida, muito obrigada pela sua presença, por tudo que você tem nos trazido, pelo carinho, pelo respeito, pelo afeto. E a você, telespectador que nos assiste, obrigada pela sua audiência. O meu grande beijo, estou muito alegre por estar de volta e até a semana que vem com o nosso programa Grupo Mônaco de Cultura, Bem-Estar e Saúde.